Quem está comigo hoje é a Kátia Cardoso Frias. Então, eu vou pedir um pouquinho para a Kátia se apresentar, até porque é a primeira vez que a gente está aqui na página em prol desse projeto. Vou antecipar. A Kátia, ela é psicóloga. Então, ela tem um quadro dentro do programa Belas Empreendedoras, que é o Papo com Psicóloga. Eu achei extraordinário, porque às vezes a gente está num momento que precisa conversar com alguém, não sabe a quem recorrer, e a Kátia está disponível para a gente, no mínimo quinzenalmente ali no programa, para trazer algumas orientações. Daqui para frente, o que vocês tiverem de dúvidas, de anseio, quiserem falar sobre algum assunto na parte da psicologia, a Kátia está aqui para poder contribuir com o trabalho dela. Então, ela é psicóloga comportamental e ela também é especialista em saúde da família. Falei, poxa, maravilha poder fazer parte desse projeto. Vou passar a palavra para ela poder explicar um pouquinho mais quem é a Kátia e toda a trajetória dela. Tá joia. Muito obrigada, viu, Araceli, por compartilhar esse espaço maravilhoso aí que nós temos de troca de informação. Eu espero poder estar realmente agregando um pouquinho daquilo que a gente sabe, para que realmente possa viralizar e outras pessoas também se identifiquem. Não vou me estender muito aqui na minha apresentação, você já falou meu nome, o que eu sou, porque a internet já deu de 10-0 na gente, né? Então a gente já foi privada aí de alguns minutinhos. Quero agradecer de coração toda a galera que está nos assistindo, podendo assim realmente roubar um pouquinho, né, de uma segunda-feira para poder estar presente, aprendendo e ensinando também, porque eu acho que ninguém é detentor de saber. Para a gente saber alguma coisa, a gente precisa correr atrás ou precisa passar por aquilo. Então, é uma baita experiência, é um desafio enorme. Esse é desafio para você estar aí, sendo a sua primeira vez, para mim também, acho que para muita gente, né? Dar carinha ali para bater, não sei se vou falar besteira, não sei se está bonito no vídeo, eu não sei o que vai ser, mas realmente a gente tá lá para somar, né? Crítica vai vir, elogio vai vir, a vida segue, né? É importante a gente fazer a nossa parte. Com certeza. Então vamos lá, acho que besteira a gente não vai falar, não, a gente vai trazer muita coisa para contribuir. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vi amigos entrando aqui, meus familiares também, tá todo mundo presente, acho que tá todo mundo querendo ouvir um pouquinho, né? Vocês viram, gente? Vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários. O tema da nossa live hoje é a síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês sabem o que é a síndrome do impostor? Vamos ver se o pessoal tá afinado aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Kátia, eu vou confessar para você que eu imaginava, de repente, acho que eu sei o que é a síndrome do impostor. Afinal de contas, acho que no meio da nossa jornada aí, da nossa vida, de repente, em algum momento, a gente se depara com isso sem nem saber o que é. E aí, talvez agora com essa facilidade da internet, a gente pode nos questionar e, de repente, fazer uma pesquisa sobre isso, encontrar uma resposta ou outra. Mas eu acho total benefício poder trazer você que é psicóloga e poder falar com propriedade um pouquinho para a gente sobre o que é. Então, conta aí pra gente. Na verdade, eu já vou até fazer uma pergunta. Né? O que é uma síndrome e, de repente, por que a gente chama de síndrome do impostor? Tá, você já vai me colocando assim na saia justa logo de cara, né? Se eu der tchau igual Teletubbies, aí vocês já sabem, viu, pessoal? Porque a apresentadora aqui... Mas assim, vamos lá. Né? Não é uma síndrome ao pé da letra como se fala, tá? Esse transtorno, que a gente vai chamar de transtorno,
Também não é um transtorno psiquiátrico. Foi dado esse nome lá em 1978, ou seja, tem mais de 40 anos que essa síndrome ela existe, mas ela não é assim mensurada, ela não é falada com muita frequência. Eu tenho certeza que muita gente já vivenciou uma parte dela, né? Eu digo vivenciou, não que está com a síndrome, né? Porque ela é um conjunto de sintomas que levam, então, a uma determinada situação, tá? Então, vamos dizer assim, é uma desordem que vai acontecendo mentalmente e que aí você se sabota, você acha que você é uma fraude, que você não existe enquanto pessoa. Você é uma pessoa que engana os outros. Né? Em linhas gerais, é mais ou menos isso. 70% dos casos são de mulheres e de mulheres muito bem-sucedidas, mulheres que têm um grau alto dentro das empresas, né, de alto escalão mesmo. E eu estava vendo dias atrás até uma reportagem com a Michelle Obama, que ela falou muito sobre essa questão da síndrome do impostor, que ela também não se achava capaz de ocupar um lugar, né, como foi onde ela chegou. Uau! Se Michelle Obama já teve esse momento de síndrome do impostor, a quem dirá Araceli na fila do pão? É um incômodo constante, sabe, em relação à sua própria realidade. Você não se sente merecedora daquilo que você tem. Uau! Eu não entendo muito sobre essa. Eu vou colocar entre aspas, né? A famosa síndrome do impostor, porque talvez, como você mesma já mencionou e já me esclareceu muita coisa. Como uma desordem, né? Então, de repente, algumas coisas que não estão legais em algum momento da gente, e aí vai se aliando a uma outra coisa não tão legal, e aí vira realmente uma desordem e você se questiona, acho que eu sou uma fraude, né? Você acredita tendo certeza que talvez isso se confunda. Será que eu sou capaz? Ou eu cheguei até aqui, mas eu não tenho capacidade para estar aqui? Nossa, será que eu não tenho capacidade para desenvolver tal coisa? Ou até mesmo um papel, uma posição na sociedade? Talvez isso se confunda muito com o trabalho, né? De repente, uma profissão, algo que você desempenhe profissionalmente, mas pode ser até uma posição como pessoa, um familiar, alguma coisa desse tipo também? Sim, eu vou voltar um pouquinho na história, até para a gente poder entender, né? Uhum. Você começou a perguntar a questão da síndrome. Então, por exemplo, uma síndrome de Down é visível, né? A questão das pregas epicânticas no cantinho dos olhos, né? A questão da língua ser mais flácida, dele ter um desenvolvimento, então, diferente daquilo que se coloca como um padrão esperado para a faixa etária. Não significa que ele não vá atingir, né? Só que ele vai atingir no tempo dele. Então, a síndrome da medicina é essa síndrome que você consegue visualizar, né? A síndrome do impostor, então, são essas inquietações que muitas vezes elas até caminham paralelamente aí a crises de ansiedade, a quadros depressivos. Então, é uma linha muito, muito fininha, né? Você fica realmente numa situação de será que é isso? Será que é aquilo? Então, é um conjunto de coisas, por isso que eu falei lá no começo, você pode ter tido um dia, mas não significa que foi a síndrome, um fato isolado não significa que tenha, então eu sou uma impostora, eu sou uma fraude, né? Mas Entendi. eu quero voltar no tempo, porque grande parte do desenvolvimento da síndrome do impostor ela pode ocorrer na infância, tá? Como assim? Como na infância, né? Quando você tem pais que são muito autoritários,
pais que são muito rígidos. Então, a criança chega toda feliz e fala assim, olha, pai, eu tirei 8 na prova de português. Eu nem gosto de português, mas tirei 8. Aí ele olha, né, e fala assim, por que você não tirou 10? Você não faz nada, só estuda, devia ter tirado 10. Ali, a criança, ela já fez um pacotinho, né? Opa, eu não fui tão boa o suficiente, né? Porque eu vim feliz falando que eu tirei 8 e eu precisava tirar o 10. Os antigos, eles tinham muito, assim, tinha muita mania ou de comparar, ou mesmo de, por exemplo, a Araceli, sei lá, ganhou uma competição, né? A Araceli, foi sorte, não foi porque ela sabia. Chutou e acertou, né? Então, você também desconstrói aquilo que a criança, que a Araceli acreditou que ela era capaz de fazer, né? Você estudou aquilo para você fazer e atingir o seu objetivo, mas não, para o seu pai, para sua mãe foi pura sorte, né? Ali foi um tiro de o acaso te ajudou, né? Uau. Outra coisa que também acontece muito são as comparações, né? Entre primos, entre irmãos, entre vizinhos. Tá vendo, fulano? Ó, fulano já fez, fulano já acabou, e você tá aqui ainda, né? Ai, que Nossa. moleque burro, que menina burra. Então vão surgindo aqueles rótulos. E eu te falo com muita segurança que atendi muitas crianças com esses medos, né? Então você colocava para fazer uma atividade, ou ela se negava, ou ela olhava para você e falava assim: ah, não sei fazer não. Tem outra coisa? Mas na verdade, ela sabe fazer. Ela tem medo de expor ali, de se expor ao erro e alguém fazer uma crítica. Então, se eu fizer a crítica Uhum. naquele momento, eu estou colocando aí para ela mais uma vez, né, em evidência a síndrome do impostor. Então, eu sou só um figurante, eu não sei fazer, né? Então, fica aí as dicas para os pais, para os avós, né? Toda vez que você se deparar com uma criança, e criança, a partir dos 3 aninhos que ela já consegue andar, falar, pedir as coisas para você, ela já está entendendo. Então, vamos procurar, assim, usar palavras corretas, usar palavras Uhum. de incentivo, né? Fulano, você não conseguiu? O que foi que aconteceu? Não fica triste. A gente vai tentar novamente. E não já colocar, né? Bater o carimbo lá. Olha, você é burro. Né? Não é Você capaz. não é capaz. Já, ó, Professor, já vou colocar um parênteses aqui que eu já levei um chacoalhão. Porque eu acreditava que a síndrome do impostor era só para adultos. Na verdade, que um adulto poderia desenvolver isso num cenário mais estressante, num momento complicado ali da vida dele. Não imaginava que uma criança pudesse desenvolver a síndrome. E aí você já deixou a dica para os papais, para as mamães, para as vovós. E eu já tô aqui pensando no meu sobrinho, vale a dica para as titias aí, porque o meu sobrinho tem exatamente 3 anos e é uma fase assim que a gente procura o máximo incentivar, incentivar, incentivar em tudo, mostrar que é capaz sim, mas às vezes a gente pode até falar alguma coisa que a gente nem sabe que está causando de repente algo que pode desenvolver essa questão dessa desordem que você mencionou ali no começo, né? não que a criança tenha a síndrome, mas isso pode vir a contribuir, né? Sim. Porque ele vai crescendo com aquela sensação, né? De não conseguir, de não dar conta. Realmente, a síndrome do impostor, ela vai pegando mais pessoas assim, por exemplo, que estão no doutorado, que estão no mestrado, que exigem muito dela,
Então ela já começa a não se achar capaz. Será que eu vou ser realmente? Os cursos de medicina acontecem isso, né? Será que eu vou ser capaz de operar alguém? Ah, não, eu não tenho tal habilidade, eu não vou dar conta. Então, isso realmente aparece. E lá nas empresas, com o alto grau de escalão, também o poder de decisão. Será que eu vou tomar a decisão certa? Então, já gera toda essa inquietude. Mas Sim. trazendo já um histórico, aonde a criança foi comparada, onde a criança foi rotulada, onde a criança não teve a oportunidade de sequer errar, né? Sim. E aí falar, olha, tudo bem, né? A gente não acerta sempre. Então ela vai carregar esse estigmazinho aí com ela, né? Vou fazer uma observação aqui para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Eu não sei vocês, gente, mas eu já tomei aqui um chacoalhão com essa questão da síndrome do impostor nas crianças, hein? De verdade. Estou aqui em choque. Vou dar um oi para todo mundo que está acompanhando aí com a gente. Eu vou confessar que eu já não consigo mais acompanhar o nome de cada um que foi entrando. Mais uma vez, quero dizer que estou bem feliz em ver que vocês estão aí acompanhando a nossa live com a Kátia Cardoso, que é a psicóloga que faz o papo com a psicóloga aqui. E vou trazer isso para vocês como um benefício mesmo, mas vai fazer muito mais sentido se vocês puderem participar aqui do nosso bate-papo. Eu fiz essa pausa, Kátia, porque como eu acreditava, entendia que a síndrome do impostor era só para adultos, eu estou vendo que a maioria das pessoas que estão entrando aqui para acompanhar a nossa live, cada uma delas tem uma profissão diferente. Então, eu estou vendo aqui pessoas que já se aposentaram, que de repente tem um netinho, tem uma criança na família que possa estar fazendo bastante sentido esse nosso bate-papo, mas tem advogados, tem cuidadores de idosos, tem profissionais da saúde também. Vocês não vão acreditar quem acabou de chegar aqui na nossa live, a Inara Mel, que foi quem deu toda essa oportunidade aqui para a gente, a Jurema Loyola, tem o Cristiano, o doutor Cristiano advogado. Sejam muito bem-vindos e compartilhem essa live para poder mais pessoas serem beneficiadas com esse papo com a Kátia. Eu estou aqui, Kátia, pensando em momentos assim que eu posso trazer como exemplo. Eu posso dizer que quando eu era criança, talvez eu nunca fui, assim, não incentivada a nada. Assim, foi uma criança livre ali para poder fazer as coisas que eu queria. E aí vem a fase adulta, a gente vai crescendo, aí se encontra numa profissão. Eu vou dar o meu exemplo, e aí você já faz uma análise aí. Não, não, Mas não. assim, já ficou uma dúvida, né? Essa parte de você ter dúvida se você é capaz ou não. Eu tenho plena convicção que na minha profissão que eu desenvolvi uma carreira e hoje eu já não atuo mais, que era na área de finanças. Então, conforme eu fui descobrindo aquele universo, eu comecei lá atrás como bancária, e aí fui vendo grandes oportunidades na área de finanças, fui me especializando, e aí adentrei com muito prazer na parte da educação financeira. Então, tudo isso foi um desenvolvimento ali de mais ou menos uns 10 anos, né, na minha carreira. Em dado momento, quando eu cheguei numa função considerada assim especialista, então, eu tinha que trazer muita orientação para muita gente com questões financeiras diferentes. Em dado momento, eu vou dizer assim, entre aspas, que eu me boicotava, porque eu pensava assim, talvez eu esteja mais preparada quando eu tiver a minha próxima certificação. Talvez eu esteja mais capacitada quando eu tiver uma próxima formação, um próximo curso. E assim, sempre desempenhei o papel muito bem, mas eu acreditava, chegou uma fase que eu tinha tanta formação, tanta certificação e tinha que lidar com tantos casos assim, que eu acreditava que talvez eu não fosse capaz, mas eu tinha total aptidão para poder fazer aquilo. E aí veio esse questionamento: será que eu me deparei com a síndrome do impostor? Porque eu já desenvolvia tudo aquilo,
mas ficava, eu preciso de mais um diploma, preciso de mais uma certificação, mais uma qualificação. É isso? Será? Será? Então, sabe aquela pessoa que, por exemplo, não consegue entender que um elogio foi feito para ela? Ela sempre se auto-sabota. Ela diz assim, Sei. então, ela fala, eu falo assim, nossa, que bolo lindo que você fez. Eu falo, imagina, isso aí não foi uma coisa simples, né? Ou Uau. então ela vai falar assim, vai pensar, né? Nossa, mas tem tanta gente que faz um bolo melhor do que o meu. Por que que ela está falando do meu? Será que ela está vendo um defeito no meu? Então, assim, a pessoa que possui essa síndrome do impostor, ela não consegue aceitar aquilo que ela faz, que faz com propriedade, né? Como algo dela. Ela sempre vai achar que tem alguém que é melhor que ela na empresa. Isso afeta também as relações, tá? As relações afetivas, porque você tá lá num relacionamento, você tá lá namorando, mas de repente você acha que aquela pessoa, você não merece aquela pessoa. Então você começa a fazer coisas, dar indícios, situações para que ele entenda que você não é para ele ou para ela. E aí acaba a relação. Não é isso que a pessoa gostaria, né? Mas é isso que ela precisa mostrar. Porque eu mostrando, então não fui eu que acabei, foi ele que achou que não, eu não servia, ou ela não servia para mim, né? Então, assim, quando você traz o teu exemplo de que você sempre estava na busca, a pessoa que faz parte do quadro da síndrome do impostor, ela vai procrastinando, ela vai empurrando as coisas, as situações, né, com o receio de que alguém fale que está errado, né? Então, ela não veste aquele papel. Então, no teu caso, você estava buscando, 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 até que você viu que, de repente, aquilo realmente já não fazia mais sentido para você. Então, estava na hora de virar a página, de fazer uma modificação. Essa modificação, muitas vezes, é dolorosa. Você tem que abrir mão de muitas coisas, coisas, de Uhum. repente, que são ali fixas, que dão para você aquela segurança, aquela autonomia. Você tem uma equipe, você lidera, né? Você tem um plano de carreira na empresa, ou no final do ano você tem 14º, 15º, 16º, né? Aí você tem que abrir mão dessas coisas, né? E eu acho que esse papel até de ser empreendedor vem, né? Vem assim somar a isso, porque o empreendedor ele não tem nada disso, é um desafio, né? Então, Sim. assim, empreendedores de plantão não têm um tempo de ser, de possuir a síndrome do impostor, né? Não queira não acreditar, acredite naquilo que você faz, naquilo que você tem, naquilo de bom que você produz, né? Porque se você deixar se levar por esses pensamentos, né? Você vai patinar, vai procrastinar, vai realmente se rotular. Eu sou uma fraude, eu não existo, né? As pessoas estão acreditando em algo que elas não estão vendo, porque se eu não acredito em mim, estou passando uma imagem e eu sei fazer, e eu consigo fazer, mas as pessoas não estão acreditando. Verdade. Ela está vendo, mas a própria pessoa não está acreditando naquilo, né? E aí, gente, tá fazendo sentido para vocês? Minha cabeça já tá fervilhando aqui, ó. Vou aproveitar para ler um comentário do Thiago de Abreu. Tudo bem, Thiago? Vocês estão bem? Que bom que você está participando aqui, ó. O Thiago mencionou um livro que eu não li, mas vamos lá. Eu li o livro Inteligência Positiva de Shirzad e acho que tem relação com o que vocês estão falando. É bom que o pessoal vai interagindo, que ele já deixou uma dica de livro aqui para mim, para me aprofundar Sim, sim. nesse assunto. E quem aí, gente, já se deparou com esse momento assim, de repente, acho que eu tô sabendo aí o que é síndrome do impostor, ou de repente já passou por isso, mas nem imaginava? Será que alguém aí. Às vezes as pessoas ficam tímidas de mencionar, né? Mas
bota aí um sim ou não, porque de repente vocês respondendo, como o Thiago mencionou ali a questão do livro, inteligência positiva, é sinal que está fazendo sentido para ele. Ele já encontrou ali algo semelhante com o livro. E assim, eu imaginava que era só uma questão de, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E aí eu tava ali fazendo, mas sempre achando que estava faltando ali mais alguma coisa. Essa questão que você mencionou, Kátia, eu tinha ali uma vida numa profissão, alguma coisa mais com estabilidade, por exemplo, e aí virou empreendedor, né? A gente traz o nosso papo sempre voltado ali ao empreendedorismo, apesar de nem sempre esse papo ele faz sentido para todo mundo. Às vezes você tá ali no seu trabalho mais estável, não está querendo ser empreendedor, mas está tendo acesso a uma informação valiosíssima que é num universo muito próximo ali ao seu. Eu passei por isso, Kátia. Talvez você nem saiba tanto assim sobre a minha história, saiba um pouco, mas eu tive uma carreira, né, onde eu tinha ali a estabilidade, tudo programadinho, sabia mais ou menos ali, né, o que vinha pela frente, o que me trazia segurança. E aí, quando eu entendi que aquela carreira que eu construí, que eu amei, que eu fazia com toda a dedicação, que eu estudei bastante, já não fazia mais sentido para mim, e aí vamos usar o universo do empreendedorismo, vamos conhecer outros direcionamentos, também cheguei a imaginar, empreendedorismo não é para mim. Mais uma síndrome da impostora, porque você sai ali de quase 15 anos de uma cabeça voltada a um trabalho, né, estável, e aí quando você muda isso, talvez, será que eu sou capaz? Será que eu tenho que aprender muito mais? Aprender, a gente aprende todo dia, mas agora é com outros olhos, com outra visão de tudo. Sim, é verdade. Então, a pessoa que tem a síndrome do... A pessoa que tem a síndrome do impostor, ela sempre vai se depreciar, né? Ela realmente nunca vai se achar capaz, como eu falei do exemplo do elogio, né? Ela não vai acreditar que ela tem essa capacidade, que ela possui vários dons e ela pode usar em benefício, né? Um desenho que lembra muito a pessoa que tem a síndrome do impostor é aquela raposa, né? Ó céus, ó azar, ó dia. Ela é todinha síndrome do impostor, né? Porque está só, ó, né? Tudo ela vai achar um motivo para reclamar e para achar que realmente não tá legal, não tá bom, não faz parte da rotina dela, né? Então, esse desconforto, essas sensações, essa forma de encarar o mundo, né? Ela tem jeito, ela tem saída, como praticamente tudo, desde que a gente se dedique, né? Desde que a gente coloque realmente como meta, né? Você falou do empreendedorismo, o empreendedorismo também tem as suas metas, né? Meta diária, meta semanal, meta mensal. Às vezes nada daquilo que a gente programou funciona, mas não é por isso que eu vou me depreciar e vou dizer que eu não tenho a capacidade, né? Você, de repente, errar, você, puxa vida, caí, eu não consegui, tinha uma conta para pagar, estava contando com isso. Quem nunca? Quem nunca? Né? Porque quando você lida com o outro, quando você lida com o dinheiro no bolso do outro, você não tem garantia nenhuma, né? De que ele realmente vai lá e vai fazer o acerto. Então, mas assim, é pegar todas essas situações, fazer uma avaliação, né? Perceber onde é que foi o erro, a falha e retomar o processo, para a gente não viver eternamente sendo impostoras, né? Sendo fraudes de nós mesmas, né? Porque é sério, né? Duas psicólogas norte-americanas que fizeram esse levantamento, fizeram com 150 mulheres na época, em empresas de grande porte, e elas
puderam perceber toda essa fragilidade, essas lacunas aí de não acreditar no seu potencial, porque a mulher, ela, por si, né, ela já tem multitarefas, e ainda pegar um grau elevado, né, de tomada de decisões, então pode ser acometida sim. Mas o que fazer, né? Você pediu para mim ficar de olho na hora, né? A hora passa, nós não podemos, né, achar que temos a tarde toda e que o pessoal que está assim coladinho com a gente também, né, apesar da vontade não faltar, mas a gente tem que começar a costurar aí para que realmente surjam aí dicas para que a gente não fique parado na síndrome do impostor. Sim. Alguém colocou aí num dos comentários que conheceu alguém que teve e teve uma ajuda amiga, né? Então, esse é um pilar muito importante, né? Para você realmente não entrar nessa paranoia de que nada você consegue fazer, que tudo é ruim na sua vida, você precisa realmente buscar ajuda, né? Se o negócio está além daquilo que você possa imaginar, então você tem que procurar realmente uma ajuda de um profissional, no caso de um psicólogo que tem essa vivência de análise comportamental, porque vai mudar o seu modo de pensar a nível de comportamento, Sim. de enfrentar determinadas coisas, né? Mas um amigo, você às vezes está presa na sua caixinha, sabe, Araceli? Então, eu estou vivendo tudo isso, mas eu não compartilho com você, e de repente você está vivendo algo muito parecido, mas você também está na sua caixinha. Então, temos várias pessoas vivendo as mesmas dores, mas elas não se comunicam. Então, até vou pedir desculpas em cortar, Kátia, porque faz todo sentido com o que o Thiago comentou aqui, que eu consegui acompanhar. Eu dei um exemplo pessoal, porque assim, eu mudei a carreira como se eu tivesse ou virando do avesso ou de cabeça para baixo. Eu fui de uma 360 graus, né? eu fui de uma carreira na área de finanças para a parte do empreendedorismo com artes, com produção, com costura. Eu fui aprender coisas novas. Só que, como o Thiago mencionou aqui, é uma luta diária você fazer uma mudança dessa na questão da carreira, mas, entre aspas, ele ainda colocou, nem precisa mudar de carreira. Às vezes, quando você sai de uma empresa para outra, e é assustador, porque às vezes você vai desempenhar o mesmo papel profissional, você só está mudando ali o nome da empresa. E aí talvez você seja pego novamente por se sentir um impostor, né? Porque vai precisar aprender algumas outras coisas. Ou não, você também mudando de empresa, mas você tendo uma nova visão, outras pessoas, você também pode se sentir mais leve. A gente também pode pensar no contrário da coisa, né? Poxa, aquela pessoa que eu achava que me oprimia, que eu achava que me colocava para baixo, já não está mais comigo. Então, eu tenho que, de repente, alavancar, porque eu estou num outro espaço, o mesmo trabalho que eu fazia, a cobrança pode ser diferente, não precisa estar, né, com a corda no teu pescoço até as 18 horas. Uma das características da síndrome são pessoas que trabalham, assim, 25 horas por dia, né? Porque elas precisam alcançar a excelência o tempo todo. Então, não tem espaço para mais nada na vida dessa pessoa. Então, ou ela procrastina, ou ela empurra com a barriga, ou ela vai buscar muito, 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 muito para provar que ela sabe, que ela dá conta. Entendeu? Uma coisa bacana, gente, de poder estar dividindo esse bate-papo com vocês e com a palavra da Kátia, que é psicóloga, de repente você está aí se identificando, conhece alguém que está passando por um momento assim, ou de transição, ou de uma mudança. Pode tanto ser por opção ou não, né? Porque a gente está vivenciando uma crise sem tamanho no país, tem muita gente perdendo os seus empregos, de repente se reinventando, às vezes não porque perdeu o emprego, mas porque está vendo a necessidade de fazer uma outra coisa. Então, eu vou daqui para frente falar sobre empreendedorismo,
mas não é para trazer para vocês que o empreendedorismo é maravilhoso, é um mundo cor-de-rosa. Não, eu vou dividir com vocês, pessoal, as minhas experiências e as minhas vivências. Talvez seja mais fácil para alguns identificarem algumas coisas que eu fale porque já me conheciam ou em algum momento puderam conviver comigo, mas eu gostaria que ficasse muito claro esse bate-papo que a gente faz aqui, até para quem não me conhece ainda. Então, assim, não é um mundo cor-de-rosa empreender, mas posso falar uma coisa para vocês? Dá certo, gente. Quando a gente toma uma decisão na nossa vida para qualquer coisa, e não é só falando de carreira. Preciso mudar algo, preciso encarar algo, enfrentar alguma coisa que de repente eu não enfrentei lá atrás, ou eu realmente deixei isso procrastinando, como a Kátia mencionou. É só uma questão de você ir lá fazer. Posso contar um segredo? O desconforto, ele existe o tempo inteiro. Para que alguma coisa dê certo, alguma coisa nova, para você realizar alguma coisa nova, você precisa fazer algo novo. E aí, às vezes, você está tão acostumado a fazer alguma coisa, até aquela mesma rotina, até aquele mesmo passo a passo ali da sua vidinha, que na hora que você precisa fazer algo novo, aí você fala, tô no desconforto. E assim, tudo que a gente faz, a gente desenvolve. Você não entrou no seu primeiro trabalho sabendo fazer o papel que você tinha que fazer, você precisou aprender. Isso vale para tudo. Eu aprendi até a ser tia, porque quando a minha irmã engravidou, assim, nossa, agora eu vou ser titia, olha que maravilha. Quando chegou o pacotinho no colo da titia, a titia não sabia o que fazer. Então São os para qualquer coisa, desafios. para qualquer desafio, né, É Kátia? verdade. É. Então, eu gostaria de deixar algumas dicas, né, para você aí que tá se questionando, né? Não entre em desespero, não é para achar, né, sair daqui, saiu da live já direto para o consultório, porque tô com a síndrome, né? Mas, assim, é você, em primeiro lugar, se permitir, né? Ser bom com você mesmo. Então, aceitar elogios, aceitar que você realmente pode, que você é capaz, muito obrigada. Não fazer aquela comparação, né? De que o outro fez melhor, né? Uma dica também, o pessoal, por exemplo, numa mudança de cargo numa empresa, né? Ele tem todas as capacidades, mas ele vai falar assim, então, né? É porque tinham poucos candidatos, por isso que me escolheram. Não foi porque eu fiz a prova e fui bem, né? Foi porque tinha pouca gente, então, né? Então, vai sempre achando um jeitinho de burlar, né? Uma coisa também para você edificar de que você é capaz, né? Quem está sentindo aí que tem alguns traços da síndrome, né? Compartilhe saberes, compartilhe através do seu blog, se você tem, pela WhatsApp, chamada de vídeo, dê uma aula sobre aquilo que você sabe fazer de melhor, porque isso refresca e traz da sua capacidade. Olha, eu sou muito bom nisso, eu sou tão bom que eu sou capaz de dar aula, de fazer aquilo para o outro, né? Então, são coisinhas que você vai administrando e vai te empoderando, vai dizendo, não, eu posso sim, eu consigo. Né? Então, você deixa de fazer a comparação com o outro para acreditar que o seu taco é o que vai colocar a bolinha lá na caçapa, né? Não é porque o outro tem um taco maior ou menor, que o jeito de jogar é assim ou assado, não. É o seu que você vai mirar e vai acertar, né? Então, é acreditar mesmo, né? Admitir seus pontos fortes, admitir que você tem essas capacidades, porque se você só ficar pensando no que é ruim, você dá margem para entrar, então, sim, a síndrome sei lá, a palavra não é síndrome, mas assim, você vai deixar com que
alguns traços depressivos envolvam o seu pensamento, né? Crises de ansiedade começam a fazer parte diária da sua vida. Será que eu vou dar conta? Será? Não, eu vou dar conta, eu já li, né? Eu já me preparei. Antes da gente começar a live, a gente estava falando, nossa, eu estou morrendo de medo, né? Ah, eu nunca fiz isso, não foi isso que a gente estava falando? E de repente, assim, deu certo, né? Se não desse certo, qual seria a nossa opção? Entrar lá onde a gente colocou que aconteceria, pedir desculpas, sinalizar que houve algum processo que deu errado e ok, né? Não se enfiar embaixo da mesa e falar, olha, nunca mais eu vou sair daqui porque eu tô morrendo de vergonha, né? E eu não tenho vergonha de falar que, para mim, a tecnologia é algo que é novo, né? Eu tenho pessoas que, graças a Deus, me incentivam, né? Eu não sei se a Rita está aqui na live, mas é uma pessoa que está me ajudando muito, né, nesses aspectos de como fazer, me dá link, me dá sugestão, me dá curso para fazer, faz junto comigo, né? E assim, é o filho que vai lá e dá um help, e ajuda a postar, e ajuda a fazer lá um videozinho, porque é isso, né? Eu não vou me permitir estar nessa condição se eu acreditar que eu sou realmente capaz. A dica maior é que você, antes de colocar a capa da síndrome do impostor, olhe para as suas potencialidades, né? Avalie aquilo que você já fez de bom, avalie as coisas que você já conquistou, né? Do quão difícil já foi. Não é que eu vou subir lá no Monte Everest, né? Para colocar a minha bandeirinha lá e pronto, acabou, Zé Fini. Não, a gente está em eterno processo de transformação, né? Acho que é isso. Amei as dicas, cara. Eu tô em choque aqui. Gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês o quanto fez para mim esse papo com a Kátia aqui. Eu já tô me antecipando aqui, eu vou avisar. A gente tem praticamente 2 minutinhos para encerrar essa live, porque foi o tempinho que eu consegui dar a Kátia para poder falar aqui com a gente. Eu vou roubar ela um pouquinho ali do horário dela, mas só se alguém tiver aí alguma dúvida que de repente, mesmo que a gente não responda agora, que seja um assunto para a gente trazer um esclarecimento para vocês numa próxima live que eu vou avisando aqui pela página. Mas fez todo sentido para mim esse papo, viu, Kátia? E a intenção realmente de abrir essa live pelo Facebook, apesar de eu estar aqui hoje estarmos, né, em nome do Belas Empreendedoras, por uma falha técnica, eu precisei abrir a live na minha própria página, mas já vou alinhar isso também lá com a Inara, que é a idealizadora do Belas, e você faz parte do quadro, né, do Papo com Psicóloga oficialmente. Então, eu falei assim, por que não dividir isso com os meus seguidores? Até estava explicando aqui no comecinho, estava sem som, eu não tinha. Essa foi a primeira vez que eu abri uma live para poder compartilhar um benefício de conhecimento mais específico. A minha página até ontem estava aleatória com os meus assuntos pessoais e tudo mais, mas não muita coisa. Eu vi que bastante gente sinalizou ali com algumas figurinhas para a gente. Eu espero realmente que tenha feito sentido para vocês, que tenha agregado alguma coisa ali na vida de vocês, ou de repente vocês possam compartilhar o que vocês escutaram aqui com alguém que de repente não pôde estar aqui participando do bate-papo, mas que de repente faça sentido. Então, agradecer a todo mundo que separou esse tempinho para poder entrar. A Rita Barros, eu não a conheço ainda pessoalmente, mas eu só ouço coisas boas sobre ela. E acho que muito em breve a gente vai estar se conhecendo, né, Rita? E agradecer a Kátia pelo tempo que ela dedica ao canal do Belas Empreendedoras, ao Papo com Psicóloga. Vou pedir para vocês aqui da minha página, mandem sugestões, o que vocês gostariam de ouvir no Papo com Psicóloga, seja na página do Bela, seja aqui na minha página. Tenho certeza que a Kátia tem muito conhecimento, muitas dicas como psicóloga para trazer aqui para a gente, para quem não pode, de repente,
procurar um profissional, está com alguma dificuldade financeira, aproveita esse momento que ela está aqui de coração aberto também para trazer essas informações e essas dicas para a gente. Vou deixar a palavra com a Kátia, já agradecendo, Kátia, como não veio nenhuma pergunta, e vou seguir para a gente encerrar, mas quem quiser, de repente, lá no offline, no privado, mandar uma pergunta, manda, que eu vou sempre tirando aí essas coisas boas que a Kátia tem para dividir com a gente. Mas já vou passar a palavra final para ela, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Obrigada pela participação, viu, pessoal? Eu também quero agradecer bastante, agradecer você, Araceli, por também estar somando junto com a gente, porque nem todo mundo tem aí a capacidade, o dom, a oratória de estar à frente, de estar falando. Acho que o papo que a gente teve foi um papo bem leve, foi um papo que fluiu, e eu espero que outros venham também nesse formato, aquilo que eu puder realmente estar falando, agregando, faço sim com muito prazer, porque eu acho que o que eu aprendi, né, tem que ser espalhado. Quando eu for embora, eu vou levar junto, né? Então eu quero realmente deixar sementinhas e que outras pessoas possam estar cultivando e levando à frente. Você comentou da pandemia, realmente foi um período muito crítico o ano passado, está sendo este ano também. A gente tem sofrido várias penalidades, mas não vamos desistir, não vamos achar que é o fim, é o meio. E toda essa transformação vai servir de legado para nós, para os nossos filhos, para a posteridade. Porque se lá atrás, né, se hoje a gente está vendo que teve uma peste em 1918 e estava escrito nos livros de história, mas passou batido, esse ano a gente teve que ir lá e ver como é que foi a vacina, né? Deu certo, não deu certo. Então agora, 2020, 2021, também vai ficar marcado, né? Não mais nos livros agora que a gente tem, mas nos livros digitais, onde as pessoas vão procurar, falar, nossa, 2020, 2021 aconteceu isso no mundo, e as pessoas sobreviveram, e as pessoas foram fiéis, e as pessoas não fizeram disso uma muleta, uma síndrome do impostor para não fazer nada, né? Então, não vamos nos boicotar, né? Vamos fazer aí a corrente do bem, né? E que realmente juntos possamos passar por mais esse desafio, né? Muito obrigado realmente a todo mundo, né? Espero ter colaborado, espero realmente ter feito sentido para vocês. Ah, com certeza. Kátia, como foi a nossa primeira live aqui, deu tudo certo, estou super feliz. Vamos registrar esse momento, eu vou fazer um print aqui da gente, tá? Porque Tá realmente bom? vai ficar para a história. Vamos lá fazer um print aqui. Pronto. Ei! Obrigada Muito mais bom. uma vez. Obrigada a todo mundo que participou. Que vocês tenham aí uma excelente semana, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, viu? Beijos.